Bom dia, irmãos, graça e paz. A quem ainda não tive a oportunidade de falar, alguns eu consegui falar hoje cedo. Vocês, visitantes, temos muitos hoje, são muito bem-vindos em nosso meio, nessa igreja. Essa igreja ela é do Senhor Jesus. Aqui nós não exaltamos o nome de nenhum homem, mas somente o nome de Cristo. Ele é o dono da igreja e a Ele nós rendemos graças, louvores e exaltação. Vocês são muito bem-vindos à igreja de Cristo. Nós estamos na nossa série, tem aí a arte, está aqui. Hoje nós chegamos ao último domingo. Nós caminhamos aí por sete domingos e conversamos, e a palavra foi exposta com relação a esses verbos que são atos e expressões de um povo redimido pelo sangue de Cristo Jesus por intermédio do Espírito Santo. Vamos falar todos eles? Nós começamos com o verbo culto, honrar, servir, evangelizar, discipular, congregar e voltamos para o contribuir. Vamos de novo, que eu comecei errado. Todo mundo comigo, gente. Congregar, cultuar, honrar, servir, evangelizar, discipular e contribuir. Então hoje nós vamos falar sobre o ato de contribuir. Sobrou para mim essa hoje, né? Mas ao caminharmos por esses 6 e hoje o 7º domingo, eu tenho certeza que em muitos momentos passou pela cabeça de vocês, como passou pela minha, o quão difícil é expressar essas características. E a verdade é que dificilmente nós, pela nossa própria força, temos condições de expressá-los. Mas nós sabemos que nós estamos num processo de desenvolvimento da nossa salvação. Isso se chama santificação. E também que não é sobre o que nós fazemos, mas sim sobre quem nós estamos nos tornando. Então, nos submetermos à verdade da palavra de Deus é corresponder à ação do Espírito Santo, como nós vamos ver hoje, e sermos coparticipantes com Ele da ação que Ele tem feito em nós pelo processo de santificação. E quando nós recebemos a palavra de Deus pregada nessa plataforma, nós partimos de 2 primeiras perguntas que eu gostaria de levantar para nós. A primeira é se, de alguma forma, ou obviamente 100%, todos concordam que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, mas ela é a palavra de Deus e por isso nós precisamos nos submeter. Todos concordam com isso? Amém. E a segunda pergunta é: todos concordam que a palavra exposta nessa plataforma é fiel à palavra de Deus? Amém? Então nós partimos inicialmente dessas 2 premissas para que a gente possa olhar para esses verbos, olhar para esses atos e corresponder, saber como nós devemos nos mover. E se você concorda com isso, a forma como você corresponde a eles diz muito sobre a sua natureza, sobre a minha natureza. E só existem 2 naturezas nesse mundo: uma natureza caída e uma natureza regenerada. Elas têm uma coisa em comum, como eu já disse, que é você, eu, ninguém pode expressar esses atos por sua própria força. Você e eu não temos a capacidade de nos santificarmos pela ação do nosso próprio braço. Consequentemente, os atos cristãos só podem ser expressados, já que são cristãos,
pela ação do Espírito Santo que vem habitar dentro de um coração regenerado. E por ele nós podemos nos mover em santificação. E eu quero começar lendo com vocês sobre essa correspondência o texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Filipenses 2, 12, 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez porque a tua igreja se reúne em teu nome para exaltar o nome de Cristo, o nome que está acima de todo nome. Nós pedimos que o Senhor cesse todas as distrações da nossa alma, a começar pela minha. Peço que o Senhor abra os nossos corações para a boa semente lançada. Nós sabemos que a simples leitura da palavra do Senhor é suficiente para nos dar o entendimento necessário. Mas eu peço que o Senhor, por intermédio da minha vida, cale a minha voz e o teu Espírito tenha total liberdade para falar à tua igreja o que ela precisa ouvir, para que a tua igreja seja amadurecida, acrescida e possa caminhar cada vez mais no processo de desenvolvimento da sua salvação. Para a glória do teu nome nós oramos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, amém. Então, baseado no que o próprio Paulo escreve a carta dos Filipenses, Deus coloca em nós o desejo de obedecer a tudo quanto a tua palavra nos ordena. Contudo, nós temos uma responsabilidade mútua em desenvolver a nossa salvação. Isso se chama a correspondência, a responsabilidade humana através da ação de Deus para com nós. Wayne Grudem, na sua Teologia Sistemática, no capítulo 38, ele diz assim: a santificação é uma obra progressiva de Deus e dos crentes que nos torna cada vez mais livres do pecado e semelhantes a Cristo em nossa vida presente. Ou seja, a santificação é uma obra progressiva de Deus e dos crentes. Então, aqueles que percebem a incapacidade, mas sabem que é pelo poder do Espírito Santo que somos levados a desenvolver esse processo de santificação, pela fé eles correspondem à palavra de Deus que está sendo pregada, e assim como Paulo prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Está em Filipenses capítulo 3, versículo 14. Então nós, entendendo que somos completamente incapazes, precisamos entregar as nossas vontades pecaminosas à ação do Espírito Santo, para que nós possamos nos submeter à palavra que tem sido exposta e possamos prosseguir no processo de santificação, desenvolvendo a nossa salvação. Porém, quando a palavra é exposta, existem também dois grupos de pessoas. Existem aqueles que ouvem o que tem sido pregado, de fato submetem-se à palavra de Deus, sabem o quão insuficientes são e pedem pela ação do Espírito Santo para que ele possa continuar desenvolvendo de glória em glória, caminhando e crescendo em santificação. Mas também existem aqueles que recebem a palavra, percebem o quanto aquilo revela sobre o seu coração, mas deliberadamente escolhem viver as suas vontades. Deliberadamente olham para isso e dão de ombro. E não se submetem à palavra de Deus a ponto de viver uma vida de santificação. E como eu disse anteriormente, só existem duas naturezas. Uma natureza caída e uma natureza regenerada. E se você concorda
que a Bíblia é a palavra de Deus, se você concorda que a palavra exposta nessa plataforma, ela é fiel à palavra de Deus, você ouve o que está sendo exposto e você não se submete à palavra que está sendo exposta, você precisa olhar para o seu coração, porque provavelmente o seu problema é de natureza. Provavelmente você não nasceu de novo, e o que você precisa é nascer de novo. Receba com amor, deixa o Espírito ministrar o coração de cada um, a você, mas olhe para si mesmo e pergunte para si: você tem correspondido à palavra que tem sido pregada nessa plataforma? Porque se você concorda que ela é fiel às Escrituras, e você concorda que a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus, e você não se submete a ela, provavelmente você não nasceu de novo, e o que você precisa é nascer de novo. E hoje nós vamos falar sobre um tema que, de fato, é muito importante, ele é recorrente no Novo Testamento. É verdade que o dinheiro é um dos maiores assuntos da Bíblia e do Novo Testamento. Eu fiz um levantamento, são cerca de 140 vezes que o contexto financeiro é abordado no Novo Testamento. Nisso os coaches da prosperidade estão certos. O problema é que, diferente do que eles dizem, Deus não tem nenhum compromisso em te fazer próspero financeiramente. Irmão, desculpa te desapontar se você escutou isso alguma vez. Mas o compromisso de Deus não é te fazer próspero, não é te deixar rico. O compromisso de Deus é fazer o nome de Jesus conhecido. Você não é o cuti-cuti de Jesus, o centro do coração de Deus. Não, isso é mentira. Anátemas os que dizem isso. O verdadeiro evangelho diz que o centro do coração de Deus é Cristo Jesus. E é para o nome dele ser conhecido em todas as nações, e a obra expiatória dele, que a palavra de Deus é pregada. Mas, de fato, é um tema importante. Jesus, das suas muitas parábolas, cerca de 16, ele tratou do contexto financeiro. No Novo Testamento são mais ou menos 140 contextos diferentes, em diversas ocasiões, mas que tratam do contexto financeiro. Mas não é, de novo, porque Deus se preocupa com o dinheiro no quesito de nos deixarmos prósperos, mas porque, como está escrito em Mateus 6, 24, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. O que Jesus está falando aqui em Mateus 6 é que você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Se você serve ao dinheiro e almeja, e o seu coração está nele, você não serve a Deus. Ou você se entrega as suas finanças, no sentido de se entregar completamente a Deus e confia no que Ele pode fazer. Ele pode te fazer próspero, mas essa não é a principal vontade do coração de Deus. Mas a preocupação de Deus em tratar do tema finanças é porque essa é a única coisa que Jesus colocou no nível de Senhor. Em toda a Bíblia, nenhuma divindade, nenhum ídolo foi colocado no âmbito de senhorio. Mas quando ele trata de dinheiro, ele compara o senhorio dele e o dinheiro. Ele chama de mamon. Isso porque nós precisamos entender que nós não podemos servir a Deus e às riquezas. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. E nós vamos discorrer sobre isso e entender como nós podemos nos comportar com relação às nossas finanças.
Mas antes eu queria voltar um pouquinho, porque nós sempre falamos aqui que nós não cremos que o dízimo é uma obrigação neotestamentária da nova aliança. Mas é importante nós sabermos minimamente, não dá para expor aqui com o pouco tempo que nós temos, mas minimamente entendermos os motivos pelo qual não é obrigatória. Como vocês bem sabem, nós temos a antiga aliança, a lei, e a nova aliança, que é baseada na graça. O dízimo ele é tratado em 3 contextos. Eu não vou ler os textos, mas se você estiver anotando, eu espero que esteja. Tem o dízimo levítico, que são 10% anual. Ele está em Números 18, versículos 21 ao 24. Nós temos o dízimo da festa, está em Deuteronômio, capítulo 14, 22 a 27, esse também é anual. Tem o dízimo dos pobres, que eles contribuíam 10% a cada 3 anos, ou seja, 3,33% ao ano, também em Deuteronômio 14, logo na sequência, versículos 28 e 29. Então, como o Pedro já mencionou algumas vezes, o dízimo não eram 10%. Baseado nisso aqui, mais algumas outras coisas, a gente chega ali mais ou menos em 27%. O Brasil é um país bíblico, 27,5% mais ou menos ali. Então o Brasil é um país bem bíblico, gente. Vocês viram? Está seguindo aqui a risca. 27,5%. Então, primeiro, acho difícil alguém aqui conseguir contribuir com 27,5% da sua renda fielmente todo mês. Porque vai ser 50% a menos, né? Metade para o governo e outra metade. Mas esse dízimo ele tinha uma finalidade específica. Qual era a finalidade? Era sustentar o sacerdócio levítico. Porque quando nós olhamos, nós passamos por essas passagens agora na nossa leitura bíblica anual, a gente vê que os levitas eles não receberam herança da terra. Então eles não tinham de onde de fato recolher as suas primícias. E o povo, as outras 11 tribos, eles entregavam o dízimo no templo, no tabernáculo, para que os irmãos levitas pudessem manter a manutenção do templo, pudessem manter os sacrifícios e também comemorar as festas anualmente e financiar a pobreza a cada 3 anos, como está descrito ali em Deuteronômio 14. E olhando para isso, eu não sei se vocês perceberam, mas aqui não é o templo, ele não é um levita, eu não sou um sacerdote, nós somos sacerdotes, e não tem nenhum carneiro sendo sacrificado aqui. Só para deixar claro, né? A gente consegue entender isso. Então, claramente temos uma diferença também no que tange a como e a finalidade do dízimo na antiga aliança e na nova aliança. Mas ele era definido como 10% porque Luiz Saião, um teólogo brasileiro, ele definiu como um método de contribuição inteligente. A comunidade de Israel ela tinha desejos de crescer e avançar, e com todos contribuindo mais ou menos ali a mesma coisa, a nação de Israel politicamente também teria condições, através das finanças, de continuar avançando. E a nação de Israel, um povo pequeno, que cresceu muito, se tornando próspera, claramente faria o nome de Deus conhecido, o nome de Deus notório entre as nações pagãs daquela região. E o propósito principal de Deus com isso era para que com essas nações pagãs, elas pudessem ser atraídas até a nação de Israel, para que a partir da nação de Israel, elas conhecessem um único e verdadeiro Deus, que seria capaz de levar eles à salvação e deixar o paganismo e o politeísmo a qual todo aquele contexto estava inserido.
Mas nós percebemos que era um pouco diferente, né, o funcionamento, como eles se comportaram com relação ao dízimo e com relação à lei. Eles não conseguiam entender isso de fato como uma expressão, mas sim como o cumprimento de uma lei, que foram 613 leis, essa era mais uma delas. Então eles simplesmente se limitavam a cumprir aquilo ali, sem um entendimento teológico claro do que Deus queria fazer por intermédio daquelas ações. E é de fato esse o principal embate de Jesus com os judeus. Ele diz: vocês não entenderam a lei. Mas, ainda que obrigatório, ela tinha um papel doutrinário. E esse papel doutrinário é fundamental para nós também, entendendo que nós não temos a obrigação de contribuir com o dízimo, nós temos um papel doutrinário de entender qual é a ação que Deus quer fazer por intermédio das nossas finanças e por intermédio da igreja com as nossas finanças. Porque, como eu disse anteriormente, não é sobre o que nós fazemos, não é sobre o que você faz, mas sim como você expressa o que Deus está fazendo por intermédio da sua vida. Como você expressa a santificação que Deus tem feito e você tem correspondido em sua vida, em minha vida, em nossa vida. Walter Kaiser Jr., no seu livro sobre aspectos éticos do Antigo Testamento, ele diz assim: o Antigo Testamento estabeleceu o dízimo como uma lei, mas a lei por si só não transforma o coração. A lei não tem o papel de transformar o coração. Como eu tenho falado desde o início, o que transforma o nosso coração é a ação do Espírito Santo. E nós temos o papel de corresponder a Ele. Vamos ler lá Romanos capítulo 8, versículos 1 ao 3. Romanos 8, 1 ao 3. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei transformar o nosso coração no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou na carne o pecado. Não tem um sacrifício aqui, não tem um bezerro sendo morto aqui, mas nós sabemos que na nova aliança o Cordeiro de Deus foi provido. Nós sabemos que nós, a igreja, não você, não eu, nós somos também o corpo de Cristo e somos também o templo do Espírito Santo. E também sabemos que não há um sacerdote, mas todos nós somos sacerdotes comprados pelo preço de sangue de Cristo Jesus. Essa passagem ela diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, se nós, essa é a pergunta principal que precisa ser respondida, se nós não estamos mais sujeitos à lei, nós não precisamos mais contribuir? Ufa! Antes eu religiosamente dava os meus 10%. Antes eu selava a palavra no altar, que nem é altar. Antes eu dava dinheiro para o apóstolo. E agora que a palavra é exposta, e eu percebo que eu não sou obrigado, que não tem um demônio devorador e um gafanhoto que vai comer as minhas finanças, eu não quero mais contribuir. Já que eu não preciso, não sou obrigado, eu não vou contribuir. Acontece que
Talvez eu desaponte vocês, mas o dízimo é só uma muleta. É só uma muleta que muitos estão escorados. Porque ele é o ponto de partida. A partir daí, Deus quer fazer muito mais, porque o próprio Cristo não entregou 10% de si numa cruz. Ele se entregou por completo. E nós, vivificados, escravos dele, devemos nos entregar completamente e nos submeter a ele. E isso envolve as nossas finanças. Finança é um assunto espiritual. E o texto de Romanos 8, ele continua do 4 a 8. Ele diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E aí você deve se perguntar: tá, mas o que isso tem a ver com contribuição? O que isso tem a ver com finanças? E aí eu queria que você voltasse alguns capítulos. Romanos 1. Eu botei de 28 a 29 aqui, mas vamos ler, vamos gastar um pouquinho de tempo, vamos ler o texto. Vamos ler do 18 em diante. Romanos 1, do 18 ao 29. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos os seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E agora, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também as aprovam os que assim procedem.
Como vocês puderam perceber, ser entregue aos desejos do seu coração é expressar todas essas práticas, mas dentre elas ser avarento. Quando Deus diz que entregou aos homens aos seus desejos pecaminosos, Ele diz também que os entregou a uma disposição mental reprovável. E ser avarento é uma dessas características. Logo, se você é avarento, você se inclina para as coisas da carne. E os avarentos não podem agradar a Deus. Os que se inclinam das coisas da carne não podem agradar a Deus. Então, de fato, dizimar não é uma obrigação. Mas o extremo oposto de avareza é uma expressão de um cristão redimido. E o extremo oposto disso é ser generoso. Ser generoso é uma expressão do Espírito Santo agindo em nós. É uma expressão do Espírito Santo agindo em mim e agindo em você. E quando você é generoso, você se inclina para as coisas do Espírito e cumpre, de fato, o que a Romanos 8 está dizendo. Esses sim podem agradar a Deus. Mas generosidade não é uma ação. Generosidade não é somente entregar. Deus não quer que você simplesmente contribua. Deus quer que você queira contribuir. Isso muda tudo, absolutamente tudo. Quando a lei pede somente para fazer, ok. Mas agora o sarrafo sobe. Porque não basta somente você contribuir. Não basta somente você ofertar. Deus quer que você queira fazer isso. Isso não torna a nossa vida mais fácil. De fato, não torna. E essa expressão de generosidade, Paulo, quando ele está escrevendo o texto que a Cíntia leu agora aqui, ele começa ali no capítulo 8 de 2 Coríntios e ele vai discorrendo até chegar ao final, no capítulo 9. E ele trata exatamente dessa generosidade e da nossa correspondência. Queria ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 8. A gente vai ler, pausa, depois a gente volta para ele. 2 Coríntios, capítulo 8, os versículos 1 ao versículo 4. Queria que vocês prestassem atenção em uma palavra específica nessa passagem, porque ela muda tudo como nós entendemos e como nós nos comportamos com relação a isso, mas com relação a qualquer expressão de um povo alcançado por Cristo. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao 4. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Qual é a palavra que se repete aí? 2 vezes. Graça. Do grego aqui é charis, que vem de carisma. E é interessante que
ser uma igreja carismática, como nós nos denominamos reformadamente carismáticos, significa expressar a graça. Expressar a graça em todos os âmbitos, não somente nos dons espirituais, mas em todos os âmbitos. E é isso que Paulo está tratando aqui, do dom da graça de Deus. Mas o contexto aqui é o seguinte: Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto sobre uma coleta que ele está realizando em conjunto com as igrejas gentias para ajudar os cristãos pobres em Jerusalém. Isso ele está cumprindo o que ele havia combinado com os apóstolos lá no concílio de Atos 15, e ele menciona isso lá em Gálatas 2, 9 a 10, se você quiser anotar. Concílio de Atos 15 e Gálatas 2, 9 a 10, ele se compromete, ele diz isso, que ele se compromete em ajudar os pobres na região de Jerusalém. Então o que Paulo está fazendo aqui é de fato organizar essa coleta financeira para ajudar os cristãos em Jerusalém. E o fato é que os irmãos de Corinto, eles haviam se comprometido em ajudar. E de fato, no decorrer desse texto, ele diz que eles vinham guardando esse dinheiro para poder contribuir. Mas aparentemente aconteceu alguma coisa e esses irmãos se tornaram negligentes e passaram a ignorar essa contribuição. E nesse contexto, Paulo escreve para a igreja de Corinto, dizendo que, e fazendo uma comparação entre a ação dos irmãos cristãos da Macedônia, comparando com a atitude atual deles. No decorrer do texto você vai ver que ele diz que eles têm condições financeiras de contribuir, mas que não estão fazendo. Então ele faz um contraponto com os irmãos da Macedônia, que aqui ele menciona, em extrema pobreza, suplicaram o prazer de poder expressar a graça, o poder contribuir com os irmãos. Não sei se você consegue entender o contexto de fato, mas a gente está falando de 2000 anos atrás. Essa coleta terminou em 57 depois de Cristo. Extrema pobreza. Extrema pobreza. E os irmãos da Macedônia suplicaram para poder contribuir com a igreja de Jerusalém. A palavra, como eu disse, charis, não falo grego, é usada 2 vezes nessa passagem. No versículo 1, Paulo menciona a graça, e no versículo 4, ele também menciona a mesma palavra. Em algumas traduções ela trata de privilégio, mas aqui a RA ela traduziu como graça também, o que de fato é o sentido original. E o que Paulo está dizendo sobre os cristãos da Macedônia é que, assim como a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, os alcançou em estado pecaminoso, e eles puderam ser regenerados pela ação do Espírito Santo, da mesma forma, eles querem, com todas as suas forças, ter a oportunidade de expressar essa mesma graça às igrejas de Jerusalém. Em extrema pobreza, eles imploram, eles rogam para que eles possam expressar graça através da generosidade e das suas finanças. E aqui prova mais uma vez que Deus não está nem um pouco se importando com a quantidade monetária. Porque Paulo está dizendo aqui, em extrema pobreza. Quanto você acha que um irmão em extrema pobreza pode ajudar?
com a igreja de Jerusalém. E aí Paulo vem e fala: esses irmãos, em extrema pobreza, suplicaram para que possa contribuir, e vocês, em abundantes recursos financeiros, estão negligenciando o que vocês já haviam se comprometido a fazer. Da mesma forma é conosco. A contribuição ela só vai cumprir o papel em você, em mim, em nós, se ela for uma expressão da obra do Espírito Santo, que nos move a termos um coração generoso por intermédio da graça que um dia nos alcançou e agora nós podemos expressá-la. Então, contribuir não é uma obrigação, é um privilégio. Contribuir com a igreja de Cristo não pode ser uma obrigação, mas um privilégio. Irmãos, que fique claro, ninguém aqui precisa do dinheiro, a igreja não precisa do dinheiro de ninguém. A obra de Deus ela vai continuar. Se os irmãos de Corinto não tivessem contribuído, de fato a gente vê que eles contribuíram com a igreja no final. Se eles não tivessem contribuído, a oferta teria sido levantada, a pobreza dos irmãos teria sido suprida. Assim como a igreja de Cristo Jesus vai continuar avançando, com você contribuindo, com você não contribuindo. Mas você pode perder a oportunidade de expressar graça que te alcançou, por intermédio da generosidade. Então, na verdade, o papel de expressar, o papel de contribuir, é para que você possa ser acrescido do Espírito Santo. Principalmente isso, para que você possa ser amadurecido. De novo, Ele não quer que você contribua, Ele quer que você queira contribuir. Lembra de Salmo 1? Antes, o prazer do salmista está em meditar na lei do Senhor. Ele não diz que o salmista medita na lei do Senhor. Ele diz que o salmista tem prazer em meditar na lei do Senhor. Nós precisamos ter prazer em contribuir. Contribuir por contribuir, irmão, não contribua. Paulo diz ali, não faz por constrangimento. É melhor. Que pelo menos você não se engana também. Você está se enganando. É melhor você viver a sua vida de fato, para as suas vontades. Assume de fato o que é o coração, o seu coração. É melhor fazer isso do que se enganar. Não é sobre o quanto você contribui, é sobre o quanto você disponibiliza do seu coração para expressar a graça que te alcançou. Nada que nós pudéssemos fazer seria suficiente para chegar até essa graça. Mas o amor de Deus, Ele nos alcançou. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não havia um justo sequer. Nós merecíamos a ira de Deus. Mas o Cordeiro que estava provido desde antes da fundação do mundo foi obediente até a morte. E olha eu chorando de novo. E morte de cruz. Para que nós pudéssemos expressar graça. E aí a gente vai para uma outra pergunta. Então eu não confio mais em homens. Eu já fui muito ferido pela igreja. E a gente sabe, essa é uma característica nossa, irmãos. E aqui é para a nossa igreja. Essa é uma característica da nossa igreja. Uma igreja que foi ferida por líderes abusivos. E você deve pensar, eu não quero mais contribuir. E eu quero voltar lá atrás. Se você quer que a Bíblia é a palavra de Deus e que essa plataforma é fiel às Escrituras, você está sendo incoerente em dizer que acredita e não querer contribuir com a igreja. Mas se isso passa pela sua cabeça, em não contribuir com a igreja e dar em ações sociais, como muitos dizem, em contribuir com os pobres, ao invés de contribuir com a igreja. Não que você não deva contribuir com os pobres, você deve contribuir.
também é uma expressão de generosidade, mas primariamente a igreja necessita do recurso. A igreja local, ela necessita do recurso. Há 1 ano e meio atrás nós estávamos em um local onde nesse momento estava todo mundo suado, escorrendo de suor. Agora vocês estão sentados no fresco, no ar-condicionado. As finanças dessa igreja, elas são expostas de maneira clara pelo Jean. Isso não é mais do que a nossa obrigação. Ninguém aqui está se gabando disso. Isso é o que é correto. A gente tem uma luz para pagar, a gente tem instrumentos para trazer uma boa condição musical para a igreja, a gente tem um espaço físico que carece de manutenções. E se você vem até aqui, consome disso tudo e não contribui, você é hipócrita, irmão. Se é que eu posso chamar de irmão, porque isso expressa de fato somente a sua natureza, e aquele que tem uma natureza caída não é irmão dos que são filhos de Deus. Então, primariamente, é uma questão moral. É moral. Se você consome de um lugar, se você faz parte desse lugar e se diz participante, e você não contribui, alguma coisa está errado com o seu princípio ético, para começar. Mas tem uma pessoa que pensou a mesma coisa. Na palavra de Deus, teve um homem que pensou a mesma coisa. Vamos abrir lá, João, capítulo 12, versículos 1 ao 5. Se o pessoal da música quiser subir hoje, pode adiantar aí. Estamos chegando ao final. João 12, versículos 1 ao 5. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Cuidado com o que você pensa. Judas, a palavra de Deus diz que Satanás já tinha tomado o coração dele. Maria entregou um frasco de perfume, valia, conforme alguns comentários, 1 ano de trabalho. Não é um trabalho subemprego, é um trabalho médio e até mesmo superior. 1 ano de trabalho. E ela tem uma atitude profética aos pés de Jesus, a ungir o corpo de Jesus, que viria a cumprir o seu papel na cruz do Calvário. Judas, além do seu propósito e da má intenção em roubar aquele dinheiro, ele pensa no dinheiro e não consegue enxergar o propósito divino, o propósito profético daquela ação de Maria para com Cristo Jesus. Assim é conosco. Muitas vezes nós estamos cegos pela avareza do nosso coração e não temos a atitude para com a igreja de Cristo, que cumpre o seu papel apostólico de pregar o Evangelho. É por intermédio da igreja de Cristo Jesus que o Evangelho é pregado, missionários são enviados ou são ajudados, como nós fazemos aqui. O papel social também pode ser cumprido por intermédio da igreja que sabe a necessidade dos santos.
primariamente, o papel social é cumprido sim pela igreja. Você pode contribuir e deve contribuir com ações sociais, mas é por intermédio da igreja que ela cumpre o papel apostólico dela, da pregação do evangelho, de discipular, de enviar missionários ou contribuir com missionários que foram enviados, e de cumprir também o papel social dentro da igreja, porque os líderes da igreja sabem a condição de cada um dos irmãos, e existem irmãos que de fato necessitam de ajuda por estarem passando por uma dificuldade, mas existe irmão acomodado, e a igreja, a liderança, ela tem condição de entender quem são esses irmãos e como contribuir de maneira adequada, porque às vezes o irmão não precisa de uma ajuda financeira, ele precisa ser exortado a trabalhar, porque o que ele é acomodado. Às vezes ele precisa capinar uma grama, porque o que ele é acomodado. E se você não passa pela igreja e ajuda esse irmão, você não está ajudando ele verdadeiramente. Você está contribuindo com o descaso dele e com a falta de cuidado que ele tem primariamente com a sua família. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Se nós concordamos com o que foi dito anteriormente, irmão, de novo, eu sei que você foi ferido, eu sei que você deu dinheiro para um monte de safado, usando o nome de Cristo. Eles vão pagar. Jesus um dia vai voltar como um juiz, e Ele os julgará com retidão. Você não tem noção do quanto o meu coração e a minha garganta queima quando eu falo disso, porque nós queremos agir pelas nossas próprias forças. Mas em Apocalipse diz que Jesus tem 7 candelabros em suas mãos, e Ele passeia pelo meio da igreja. Ele sabe tudo o que acontece. O justo juiz um dia julgará, e todos aqueles que pecaram contra a igreja do Senhor, eles vão pagar. Você não pode sair de um extremo e ir para outro. Todo extremo é nocivo. A nossa régua não são os extremos. A nossa régua é o Evangelho de Cristo Jesus. Submeta-se a Ele. Essa é uma igreja que se submete à palavra. E eu digo, se um dia não for submissa à palavra de Deus também nas finanças, eu sou o primeiro a sair ali. Mas eu tenho plena convicção de que nós nos submetemos à palavra de Deus, desde o Pedro até a última pessoa. Todos se submetem à palavra de Deus e somos fiéis às Escrituras. Então o que eu peço para você é: examine o seu coração, examine as suas finanças nessa manhã. Busque viver uma vida de generosidade sacrificial. Cristo Jesus se entregou naquela cruz como um sacrifício. Ele se entregou plenamente. A ira de Deus recaiu sobre Cristo Jesus, a ira que nos estava destinada. E a nossa generosidade faz parte da resposta a essa graça que nos alcançou. 2 Coríntios 8:9, para a gente finalizar. Pois conheceis, novamente aqui, pois conheceis a graça de Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Essa riqueza não é material. A maior riqueza que nós podemos ter, nós já temos, irmãos. A nossa salvação, as coisas eternas.
Não vos moldeis ao padrão desse século, desta era, mas renovai-vos pela transformação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Submeta-se à palavra. O sacrifício hoje é o nosso corpo, são as nossas ações, são as nossas vontades e os nossos desejos. Se submeter a esses atos não é fácil, é antinatural. A nossa natureza primária é caída. Nós éramos caídos, e o Espírito de Deus age em nós para que nós possamos expressar fruto desse Espírito que habita em nós. Sermos generosos para com todos, sermos amáveis, congregarmos, cultuarmos. Bota os atos aqui de novo para a gente ler. Congregarmos, cultuarmos, honrarmos, servirmos, evangelizarmos, discipularmos, contribuirmos, são todos atos antinaturais à nossa natureza pecaminosa. Existe uma correspondência que nós precisamos ter ao Espírito de Deus e uma submissão que nós precisamos ter. Nós não vamos fazer pela nossa força, irmãos. É difícil, não é fácil, eu sei, mas esse é o paradoxo do cristão. Não é sobre fazer, é sobre quem nós estamos nos tornando. A semelhança de Cristo Jesus, o varão que é perfeito, de glória em glória, para que Ele seja glorificado em nós e através de nós. Amém?